Ok, obrigado, pastor. Obrigado. Ok, já vi as mãozinhas aí. Muito bem, meus irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria é poder estar nesse momento com vocês, poder participar da celebração. Já faz algum tempo, né? Desde a minha última participação. Então, com muita alegria que eu estou aqui hoje participando com vocês. Para todos vocês que me conhecem, é bom revê-los. Para quem não me conhece, então está conhecendo agora, né? Eu sou o pastor Valmir, ah, missionário do Ministério IBM Luz até o presente momento aqui nos Estados Unidos, trabalhando hoje muito com refugiados ah, de diversas nacionalidades, ah, majoritariamente hoje um grande número de afegãos, não é? Só para vocês terem uma ideia, há 6 meses atrás, o governo americano trouxe em torno de 20 mil afegãos e deixou eles aqui na nossa região onde nós estamos trabalhando, na parte norte, do Texas. E majoritariamente hoje esse tem sido o nosso trabalho, e também trabalhando, claro, com uma organização não governamental no suporte às famílias necessitadas e principalmente focando as crianças. Então, com muita alegria, a gente tem tido o privilégio de servir ao Senhor por aqui e também muita alegria saber que nós não estamos sozinhos, que nós estamos aqui porque existe um grupo de pessoas que tem nos sustentado em oração, tem nos ajudado até o presente momento, inclusive financeiramente, para poder nos dar o suporte necessário para que a gente tenha condições de fazer o ministério. Mas o mais importante de tudo é a certeza de saber que os irmãos estão sempre lembrando de nós e orando por nossas vidas. Então, muito obrigado ao pastor Clécius pela oportunidade de poder falar com a igreja. Quero agradecer mesmo, agradecer aos meninos aí da equipe de som, né, que é sempre um desafio muito grande, essa parte de tecnologia, né? Tecnologia muitas vezes funciona para aquilo que não presta. Quando a gente quer fazer o uso dela para as coisas boas, dá bastante trabalho. Mas, graças a Deus, estamos aí. Quero agradecer a todos eles por esse trabalho aí, por esse esforço, para que a gente pudesse estar juntos na noite de hoje. Muito bem, como eu falei, meu nome é Valmir, e hoje à noite eu quero, claro, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, através do nosso ministério, do trabalho que o Senhor tem confiado às nossas mãos. Quero compartilhar com vocês também a palavra de Deus, que é a parte mais importante desse momento, e também compartilhar com vocês uma decisão que nós, como família, temos tomado e achamos que era muito importante compartilhar isso com a igreja. Já conversei com o pastor Clécio, conversei também com o Vanderlei e avisei a eles que, então, na noite de hoje, eu estaria compartilhando com os irmãos algumas coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração e algumas decisões que nós temos tomado. Enfim, se você tem a sua Bíblia, eu gostaria primeiro de fazer uma leitura do versículo de uma passagem bíblica e está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Se você tiver a sua Bíblia, por favor, abra ela aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos fazer uma leitura começando no versículo 17. Atos 20, 17. Atos 20, 17 diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar
coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo do que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atentai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui o bispo, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse momento tão especial. Obrigado por todos, Pai, que nesse momento estão adorando ao Senhor em todas as partes do mundo e principalmente, Pai, por nós aqui no Jardim Lusitano, do Ministério IBM Luz. Senhor, fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Em fevereiro de 1991, faz muito tempo, né? Principalmente para alguns. Eu me lembro em algumas conversas, às vezes quando eu era mais jovem, né? Jovem, 23, 24, 25 anos, e eu lembro quando o pastor Oduvaldo falava assim, em 1968, quando eu estava descendo a ladeira Porto Geral, falava, meu Deus, né? Não consigo nem imaginar como que era isso. Então, hoje eu estou aqui do mesmo jeito. Em fevereiro de 91, eu tive o privilégio e a bênção de ser convidado para participar de um culto na Igreja Batista Missionária do Jardim Lusitano, que até então, naquela época, era uma congregação da primeira Igreja Batista de Santo André. E, inicialmente, a minha palavra foi, ok, eu vou, mas era mais para tentar me livrar do convite do que propriamente uma resposta verdadeira e honesta. Mas a verdade é que, ainda que, humanamente falando, eu estava tentando apenas me livrar de um convite, aquele convite foi o início de tudo, onde o Senhor começou a trabalhar no meu coração. E eu me lembro que alguns 2 ou 3 finais de semana depois, eu estava passando em frente à Igreja Batista do Lusitano e havia uma apresentação das crianças e elas estavam cantando uma música, né? Bem conhecida, que falava assim, se eu fosse um grande elefante com a minha tromba, eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar, ou se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. E eu me lembro claramente daquele dia, e o Senhor usou aquele momento para trazer algumas convicções ao meu coração, e naquele dia eu fiz um compromisso de que no próximo semana, então, eu visitaria a Igreja Batista Missionária de Jardim Lusitano. O que realmente aconteceu, um sábado, culto de jovens, eu fui para a igreja. Naquele dia, até aquele momento, eu me considerava um jovem católico, mas não praticante, apenas nominalmente falando, e também estava vivendo uma vida completamente desregrada. Naquele dia em particular, por exemplo, eu passei o dia inteiro bebendo e usando droga e essas coisas todas, né, da minha vida prévia, enfim, que eu acabei passando o dia todo fazendo aquilo e então, por fim, à noite eu decidi e eu fui para a igreja. Frequentei a igreja por um tempo e fiquei assim muito surpreso quando as pessoas se aproximavam de mim para dizer que Jesus me amava e que elas também me amavam. Eu sabia muito bem o que era ser odiado,
o que era ser rejeitado, eu não sabia o que era ser amado. E os irmãos da igreja do Lusitano, naquela época, me mostrou o amor de Jesus. E mesmo estando ali, eu tenho certeza, drogado, cheirando ruim, eles não se importaram em me abraçar e dizer que eu era importante. Aquilo me fez retornar à igreja por alguns outros dias de celebração, apenas aos sábados e às quartas-feiras, e domingo eu decidi que eu não iria porque eu não era crente e domingo só crente que ia para a igreja. Porém, Deus estava trabalhando, e eu me lembro que num culto, numa quarta-feira à noite, pastor Oduvaldo estava ministrando, isso foi no dia 24 de abril de 1991, e quando todo mundo foi embora, o pastor Oduvaldo era o último a estar saindo, e quando ele estava passando por mim, eu disse a ele que eu não podia ir embora sem antes aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O pastor gentilmente sentou-se ao meu lado, passou um tempo comigo e eu perguntei para ele: o senhor fala sempre que Jesus pode mudar a vida das pessoas, então eu preciso dessa mudança. Ele compartilhou comigo o evangelho, orou comigo, e daquele dia em diante o Senhor trouxe uma libertação na minha vida e um desejo muito grande de poder aprender mais da palavra de Deus. A partir daquele momento começou-se então uma trajetória com muitas lutas, com muitas dificuldades, e no dia 7 de setembro daquele mesmo ano eu fui batizado. Depois de batizado, comecei a frequentar muito mais assiduamente todas as atividades da igreja e me envolver mais nas atividades da igreja. Conheci a minha amada aí no Jardim Lusitano, né? Depois de 2 anos nós nos casamos, e durante esse tempo também trabalhando muito na igreja, no culto dos jovens, na liderança dos jovens, e entendendo que o Senhor tinha um chamado e uma promessa para a minha vida, proferida pela boca do próprio pastor Oduvaldo, que um dia, quando estava orando por mim, disse que o Senhor havia mostrado para ele, revelado para ele, que eu seria pastor e que eu seria pastor Jardim Lusitano. Não muito distante disso, considerando o tempo da minha conversão, em 91, 95 eu me casei, em 96 a igreja me convidou para ser pastor auxiliar, o que eu assumi com muita alegria no meu coração, mesmo diante de todos os desafios, e depois, então, no ano de 97, a minha ordenação foi pedida pela convenção, pela igreja, junto à Convenção Batista, e depois de 5 horas e meia de sabatina, sendo aprovado, então, fui consagrado pastor batista, e o pastor Oduvaldo, com um coração de servo, no ano seguinte, ele inverteu a posição e me nomeou, junto com a igreja, pastor titular no Ministério IBM Luz, e ele então ficou como meu pastor auxiliar. E ele é alguém a quem eu devo muita gratidão e alguém que realmente investiu e muito na minha vida. De 98 até o presente momento, ou até 2012, mais necessariamente, foram muitas os desafios, mas também muitas das bênçãos. A igreja cresceu, a igreja multiplicou-se, um grande número de pessoas o Senhor trouxe para a igreja e se tornaram membros. Nós pudemos construir esse templo maravilhoso que o Ministério IBM Luz tem hoje, até 2012, quando então o Senhor, nos seus muitos mistérios e na sua forma poderosa, começou a trabalhar de uma maneira em que Ele estava nos direcionando para uma nova etapa da nossa vida. Todas as coisas ocorreram assim de forma muito rápida naquele ano. No final de 2011 para começo de 2012, o Senhor colocou no nosso coração o desejo de retornar para os Estados Unidos, lugar onde a gente já tinha passado algum período aqui, e nós, então, em contato com os pastores daqui, chegamos a um acordo e, em parceria com as igrejas, Ministério IBM Luz e a Igreja de Buttman, nós retornamos para os Estados Unidos. E hoje estamos aqui já há 10 anos. 10 anos de muito trabalho,
10 anos de muita experiência, 10 anos de muito desafio, 10 anos que muitas coisas aconteceram, né? Meu papai faleceu, a minha irmã mais velha faleceu, minha mamãe faleceu, muitos irmãos partiram para a glória, estão com o Senhor, muitas pessoas vieram para o Ministério Baby Luz, muitas pessoas saíram do Ministério Baby Luz, mas essa é a vida, é a dinâmica do reino de Deus. E nós, então, estamos aqui, depois de 10 anos, servindo ao Senhor, concluindo alguns projetos, alguns planos. Inicialmente, nosso maior objetivo era a formação acadêmica, mas, paralela à formação acadêmica, também o desenvolvimento ministerial. Então, trabalhamos com algumas igrejas e hoje estamos trabalhando com essa organização não governamental, em parceria com a igreja, que não é uma igreja grande, é uma igreja pequena, mas estamos aqui servindo. Por que que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque eu entendo, e essa é uma passagem do livro de Atos que eu sempre tive uma identificação muito pessoal, e gosto muito da direção ou da maneira como o apóstolo Paulo lidou com os próximos desafios que ele tinha na vida dele, repassando ou transmitindo isso para os irmãos. Então, ele chama esses irmãos de Mileto, eles chamam esses presbíteros de Éfeso para vir se encontrar com Paulo, porque Paulo tinha algumas orientações para dar para esses irmãos. Esses irmãos foram irmãos que o apóstolo Paulo trabalhou junto por muito tempo, e agora Paulo está diante de um desafio maior, e então ele chama esses irmãos para compartilhar algumas coisas. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar nessa noite com vocês é sobre os desafios do ministério. Então, os desafios do ministério, ele vai incluir, primeiro, o você estar preparado para abrir mão até mesmo da sua própria vida. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ou Lucas, quando ele está dando esse relato sobre Paulo, sobre o que está acontecendo na vida dele, o relato de Paulo é dizendo o seguinte: constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, sem saber o que lá me acontecerá, senão que o Espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada eu considero a minha vida por preciosa, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça. Nós precisamos saber abrir mão. Paulo poderia ter ficado em Mileto, Paulo poderia ter ficado em Éfeso, Paulo poderia ter ido para Corinto, Paulo poderia ter ido para a cidade dos Colossenses, Paulo poderia ter ido para Filipe, Paulo poderia ter ido para um monte de lugar onde ele poderia ter a vida dele protegida, onde ele poderia estar tranquilo ou envelhecer tranquilamente, sem os riscos que estavam para sobrevir à vida dele. Porém, ele entendeu que não, ainda que ele pudesse fazer tudo isso, não era esse o chamamento do Senhor para a vida dele. O chamamento de Deus para o ministério, os desafios de Deus para o ministério, inclui, sim, saber abrir mão da própria vida. Quando eu digo abrir mão da própria vida, eu estou dizendo em todos os sentidos. Eu estou dizendo, muitas vezes, abrir mão de um sonho de carreira profissional, eu estou dizendo abrir mão de familiares, eu estou dizendo abrir mão da sua cidade, eu estou dizendo abrir mão das suas próprias vontades, principalmente para que você possa servir ao Senhor. E também abrir mão da própria vida, até mesmo num sentido mais sério, como muitos missionários têm aberto mão da própria vida quando eles decidem obedecer à voz do Senhor e ir ministrar em países que são extremamente fechados ao Evangelho. Então, primeira coisa que nós precisamos entender no ministério, os desafios do ministério, é que se nós queremos servir ao Senhor, nós vamos precisar abrir mão. Você precisa abrir mão. Existem coisas hoje que estão te segurando, que estão te prendendo, que estão te impedindo de poder
prosperar no chamado de Deus para a sua vida, impedindo você de prosperar no ministério que o Senhor tem te chamado. Isso pode ser algumas justificativas. Talvez você ache que você não tenha mais idade para isso. Talvez você ache que servir ao Senhor é uma coisa para os mais jovens que têm mais energia. Deixe aqueles que têm mais energia fazer os trabalhos mais duros, mais pesados, e você que talvez já não tem mais tanta da energia, trabalhe com a sua cabeça, mentoreando, pastoreando, cuidando, trazendo uma palavra de ânimo, de encorajamento, de correção, mas servindo ao Senhor, abrindo mão do próprio conforto, abrindo mão daqueles momentos mais de descanso, daquelas horas a mais de sono. Então, precisamos entender que o ministério ele requer que a gente aprenda a abrir mão. E, se necessário for, abrir mão da própria vida. Quando o Senhor colocou em nosso coração a inquietação e o desejo de sair do ministério, eu quero que vocês saibam, irmãos, que na minha vida eu achei que eu iria envelhecer até os meus últimos dias de vida e eu iria me aposentar e eu iria morrer no Jardim Lusitano, no Ministério IBM Luz, porque eu não tinha razão nenhuma, motivação nenhuma para deixar. Uma igreja extraordinária, irmãos maravilhosos, cuidadores, amorosos, razão alguma para deixar. Mas quando o Senhor começa a trazer as inquietações, é melhor obedecer. Como eu tenho ouvido, é melhor você ir, mesmo contra a sua vontade, do que você ir na barriga do peixe, porque se Deus tiver que usar o peixe, ele vai usar, como ele usou com Jonas. Então é melhor que a gente não espere pelo peixe, né? É melhor que a gente, mesmo que não entenda, mesmo que requeira da gente o abrir mão, a gente faça isso e a gente, então, obedeça ao chamamento que o Senhor tem. Então, esse é o primeiro desafio. Saiba abrir mão. Saiba abrir mão. O segundo desafio é compartilhe com clareza aquilo que Deus está te chamando para fazer. Paulo chama esses homens, esses presbíteros, esses ministros, e ele então compartilha aquilo que Deus tem posto no coração. E Paulo fala: olha, vocês sabem que desde o primeiro momento que eu estive entre vocês, eu nunca me neguei a compartilhar o evangelho, a ensinar tanto gregos quanto judeus. Eu nunca tive problema em fazer aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Então, eu quero que vocês entendam isso. Eu estou chamando vocês para compartilhar algo que agora o Senhor tem colocado no meu coração. Eu vou embora. E muitos de vocês não vão mais ver o meu rosto. Mas entendam que isso é um chamamento de Deus. Esse é um chamamento. Irmãos, algumas vezes nós precisamos ser claro e comunicar com clareza aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Você não está no Ministério IBM Luz apenas para poder se assentar na cadeira e ouvir o pastor pregando domingo após domingo. Não. Você está aí para aprender domingo após domingo, mas também para contribuir. Então você precisa colocar algumas coisas. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração, não se intimide. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração, não pense que isso talvez seja uma bobeira. Pode ser que não seja algo extremamente grandioso, mas se Deus colocou no seu coração, comunique. Comunique os planos de Deus, comunique a visão que o Senhor está te dando, comunique os desejos que você tem, a vontade talvez que você tenha de iniciar um grupo de oração, a vontade que você tenha de fazer parte do grupo de louvor, a vontade que você tenha talvez de aprender a como escrever uma mensagem, um sermão bíblico, a vontade que você tem de ser um pregador. Compartilhe. Saiba colocar com clareza as coisas para os líderes, para aqueles que estão em posição de autoridade. Então, primeira coisa, saiba abrir mão. Segunda coisa, saiba compartilhar. Compartilhe o que Deus tem posto no teu coração. E a terceira coisa é, você precisa saber dizer adeus. Porque algumas vezes isso vai ser necessário. Você precisa saber dizer, esse é meu tempo. Agora eu estou indo para uma nova empreitada, para uma nova jornada, para uma nova caminhada. Nós precisamos, por mais difícil que seja, algumas vezes a gente precisa entender o que Deus está fazendo, ainda que o que Ele vá fazer não seja tão claro para você.
ainda que você não vá fazer. Paulo, quando ele escreve dizendo, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto. Eu estou dizendo, olha, é tempo de seguir uma nova direção e um novo caminho. Paulo não está dizendo, olha, a partir de hoje eu não quero mais saber de vocês. Paulo não está dizendo, olha, a partir de hoje nós não temos mais compromisso nenhum com o outro. Mas o que Paulo está dizendo é, eu vou entrar numa nova jornada e algumas coisas vão mudar entre nós. Algumas coisas vão mudar no relacionamento que nós temos. Algumas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender se o Senhor não está colocando no nosso coração alguns passos que sejam maiores, que sejam mais desafiadores, se o Senhor não está colocando no nosso coração a necessidade de, para algumas coisas, nós temos que dizer tchau. Nós temos que dizer não mais, não vou mais viver desse jeito. Isso não significa que eu estou falando de que você vai sair da igreja, de que as coisas os relacionamentos vão se findar. Não, não estou falando nada disso. Estou falando que às vezes é necessário dar tchau ou dizer adeus para alguns tipos de relacionamento que até te impedem de poder viver o melhor de Deus ou de cumprir o que Deus tem para a sua vida. E talvez é dizer adeus para alguns relacionamentos que não vai te tirar do lugar de onde você está, mas que estão te impedindo de viver aquilo que Deus tem. Então você precisa saber dizer: chega, basta, não mais. A partir de hoje, isso não mais vai acontecer na minha vida. Claro que o contexto de Paulo aqui é porque ele sabe que ele está indo para Jerusalém e ele sabe que ele não vai mais ver aqueles irmãos porque a vida dele vai ser terminada. E quando você lê 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 12, se não me falha a memória, Paulo vai dizer, olha, eu estou sendo oferecido, estou sendo derramado por libação. Né? Os meus dias se acabaram, ou seja, ele está ali esperando um julgamento e uma sentença de morte que vai vir. Por isso que ele fala, a gente não vai se ver mais. Porém, é necessário que a gente fale também para algumas áreas da nossa vida, para algumas pessoas do nosso círculo, que se está impedindo você de viver o melhor de Deus, de você dizer assim, olha, chega, porque Deus está querendo talvez te levar para algumas experiências maiores com Ele. Então, esses são os desafios que todos nós temos ministerialmente falando. Esses são os desafios que nós, quando nos rendemos a Jesus para o serviço, para o ministério, precisamos estar preparados. É fácil? Não, não é fácil, mas nós precisamos estar preparados. Então, com essa palavra, eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, primeiro, a entender, abrir mão. Sabe, abrir mão de coisas que te aprisionam, colocar a si mesmo a serviço do Senhor. Tantas áreas na igreja que precisam de ajuda, tantas áreas na igreja que precisam de pessoas que se apresentem para dizer assim, olha, eu estou aqui, eu estou abrindo mão do meu tempo de descanso, eu estou abrindo mão de fazer hora extra, eu estou abrindo mão de ir num passeio, porque agora eu quero servir ao Senhor nessa área. É preciso que a gente saiba compartilhar aquilo que Deus tem posto no nosso coração com clareza, com os nossos líderes, com aqueles que têm uma responsabilidade espiritual com a nossa vida, e é necessário também que a gente saiba dizer até mesmo a Deus quando é necessário para algumas questões pessoais na nossa vida e para algumas coisas que talvez estejam nos impedindo de dar passos maiores e de seguir adiante naquilo que o Senhor tem nos chamados para realizar. Tendo dito isso, eu também quero compartilhar algumas coisas com vocês, mais de caráter pessoal. Como eu falei, eu já conversei com o pastor Clécio, com o Vanderlei, sobre algumas coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração, e agora eu quero compartilhar com a igreja. Mas, primeiramente, eu quero fazer um agradecimento ao Ministério IBM Luz.
Ministério IBM Luz é o lugar, como eu falei no começo, onde eu nasci de novo para uma nova vida com Cristo Jesus. O Ministério IBM Luz me proporcionou os momentos mais alegres da minha vida ministerial. O Ministério IBM Luz foi o lugar aonde eu conhecia Cristo, aonde eu fui discipulado pelo pastor Odovaldo, pelo pastor Paulinho, pelo Celso. O Ministério IBM Luz foi um lugar onde eu pude também discipular algumas pessoas. O Ministério IBM Luz foi o lugar onde eu fui batizado, onde eu casei, onde eu fui consagrado, onde eu consagrei a minha filha. O Ministério IBM Luz é parte da minha vida, da minha história. E se eu sou o que eu sou hoje, é porque o Senhor, através do Ministério IBM Luz, forjou o meu caráter, forjou a minha vida espiritual. Então, as minhas maiores alegrias ministeriais, momentos que eu guardo no meu coração e que eu sinto uma saudade muito profunda. Irmãos, fisionomias que eu tenho na minha mente, no meu coração, que eu jamais vou me esquecer, jamais vou me esquecer. Então, foi, assim, o lugar das alegrias mais profundas, dos momentos de maior regozijo na presença do Senhor. Foi também um lugar de algumas cicatrizes bastante profundas que causaram o meu crescimento, que endureceram também amadureceram também a minha visão de ministério, de reino, mas não se comparam, mesmo essas cicatrizes, elas têm o lado positivo e não o lado negativo. Então, o Ministério IBM Luz é a igreja onde eu nasci, onde eu me consagrei pastor e de onde eu saí para continuar fazendo a obra do Senhor. Desde a minha saída em 2012 até o presente momento, a minha palavra de gratidão é porque a igreja sempre esteve envolvida no nosso ministério. Em oração, em apoio financeiro, em preocupação, sempre, em nenhum momento, os irmãos e as irmãs deixaram de orar por nós, e isso apenas o Senhor é que pode compensar o Ministério IBM Luz. E eu sou muito grato a isso, eu sou muito grato por cada centavo suado que os irmãos mandaram para nós aqui no campo missionário. Grato por cada palavra de oração que foi feita por nós ao longo desses 12 anos. Ao longo desses 12 anos, nós experimentamos muita coisa aqui, irmãos. Vocês podem imaginar, pensar, está nos Estados Unidos. Mas aqui nós passamos fome, aqui nós pegamos comida no lixo para nós comermos. Aqui nós choramos porque nós não tínhamos onde morar. Aqui nós choramos porque um dia o nosso filho, cansado de estar na rua, falou: papai, eu quero ir para casa, mas nós não tínhamos casa para voltar. Estava morando de favor na casa de uma pessoa que já não via a gente mais com bons olhos. Aqui nós aprendemos a depender muito do Senhor de uma forma bem diferente. E quando eu falo da gente ter passado fome, da gente ter vivido uma situação até, como fala aqui, homeless, né? Sem casa para morar. Não porque o ministério não estava nos sustentando, estava, mas porque com inflação, com mudança de dólar, acabou não sendo suficiente para que a gente pudesse ter as nossas contas pagas e poder fazer compra do mês. E a gente sempre optou por pagar as nossas contas por uma questão do nosso status, do nosso visto aqui, né? Mas, enfim, nós aprendemos de tudo, nós fomos exaltados, nós fomos humilhados, nós contribuímos para crescimento e chegamos aonde chegamos hoje, né? Num momento em que o Senhor tem aberto algumas portas e tem nos direcionado de uma forma diferente. E queremos muito agradecer ao Ministério IBM Luz, que sempre fez parte de tudo isso. Mas tendo dito isso, eu quero compartilhar, então, o futuro, o que nós estamos planejando e aquilo que o Senhor tem posto no nosso coração.
No dia de hoje, meus irmãos, eu quero, em nome de Jesus, agradecer a vocês, agradecer à igreja toda, na pessoa do pastor Clécius, do pastor Odovaldo, dos diáconos, dos líderes, agradecer a cada um de vocês por tudo quanto vocês fizeram por nós. E na noite de hoje, eu quero dizer que o Senhor, Ele já há algum tempo tem colocado no meu coração ah, há alguns desafios novos. E esse desafio, ele inclui o meu agradecimento à igreja e também a minha liberação do compromisso que a igreja tem conosco no aspecto financeiro. O pastor não precisa de dinheiro? Todos nós precisamos, mas eu seria injusto se eu dissesse que não existe talvez pessoas que hoje necessitam mais dos recursos que estão sendo enviados para mim do que eu mesmo. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem provido pelas nossas necessidades aqui. Tem sido tempo, sim, de dependência. A gente continua dependendo do Senhor, não tendo certeza se o próximo pagamento cai na conta. Mas se cair, ele é suficiente para que a gente pague as nossas contas, para que a gente faça a nossa compra do mercado. E eu tenho certeza que o Ministério IBM Luz hoje, ele também tem as suas necessidades e ele vai poder manejar esses recursos de uma forma que outros serão abençoados. Então, eu quero, em nome de Jesus, fazer uma palavra de gratidão, que ao longo desses 10 anos não teve um só mês que a igreja não nos mandou a oferta, mas que a partir do próximo ano, a partir de janeiro, eu quero desobrigar a igreja, eu estou desobrigando a igreja a manter esse compromisso financeiro. Agradeço muito e sei que o Senhor, na sua fidelidade, vai suprir a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos. Então, é com muita paz no meu coração que eu digo isso. Muito obrigado pelo suporte financeiro, mas agora eu quero deixar a igreja livre desse compromisso. Quero que a igreja sinta-se em paz e que, com muita sabedoria, os pastores e a direção possam empregar esses recursos nas áreas ou na área que eles entendem mais necessitada agora. Então, muito obrigado. A segunda coisa, irmãos, que também é bastante desafiadora e para mim eu sei que é difícil, mas eu entendo que esse momento também é um momento em que eu preciso conversar com a igreja e dizer que até aqui nós servimos ao Senhor em parceria, como membros do ministério, como missionários do Ministério IBM Luz, como pastor do Ministério IBM Luz, mas que também hoje eu quero pedir o meu desligamento, meu e da minha família, do hall de membros do Ministério IBM Luz. Pastor, o Ministério fez alguma coisa para o senhor? Não, não fez, mas eu sou membro de uma igreja agora, aqui também. Então, não teria como continuar a membresia em duas igrejas. Então, eu quero também, na noite de hoje, pedir o meu desligamento do Ministério IBM Luz, bem como o da minha esposa, da Lígia, né? As crianças foram batizadas aqui, são membros aqui. Mas por que isso, pastor Valmir? Porque eu ainda não sei a resposta completa. Mas o que eu posso dizer aos irmãos é porque é isso que o Senhor colocou no meu coração. É isso que o Senhor, não agora, mas já há algum tempo, tem posto no meu coração. Pastor, quais são os próximos passos ministeriais? Eu não sei. Eu compartilhei com o pastor Clécius de uma possibilidade que existe muito grande de uma ida para o Japão. Existem 25 igrejas no Japão, cujo os pastores eles são segunda geração de brasileiros e que precisam de um cuidado, de um coordenador. Então, essa é uma possibilidade muito forte, muito grande,
mas não posso dizer para vocês que estou convicto que é isso que o Senhor vai fazer. A única coisa que eu tenho convicção é que esse é um momento para que o Ministério IBM Luz vai seguir o chamado, a obra ministerial, o trabalho, agora de uma forma diferente, e o pastor Valmir vai também seguir o trabalho e a obra ministerial de uma forma diferente. Pastor, alguma coisa aconteceu? Não, nada aconteceu, irmãos, nada, absolutamente nada. Amo demais os irmãos, amo demais o pastor Clécio. Além de meu pastor, é meu cunhado, é alguém que por quem eu tenho um grande respeito, mas, e também os irmãos, é lógico, como eu falei, é o lugar onde eu nasci, onde eu me converti, onde as minhas maiores felicidades foram aí. Mas entendo que chegou um momento em que é necessário que isso aconteça, é necessário que o Ministério IBM Luz caminhe, o pastor Valmir caminhe também, agora numa nova direção. Então, mais do que isso, irmãos, eu diria, eu não tenho muito o que dizer, a não ser de que existe uma convicção clara no meu coração, de que o relacionamento nosso, ele nunca vai ser determinado por um hall de membros. Tudo que nós vivemos e que foi vivido, isso está guardado para a eternidade. Mas, a partir de agora, segue-se uma nova história, um novo tempo para o Ministério IBM Luz e também para mim e para aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Então, eu gostaria de fazer esse comunicado e dizer que os irmãos vão continuar sempre nas minhas orações, por onde eu for. Eu vou estar sempre me lembrando dos irmãos e orando por vocês. E quero que vocês também continuem orando por mim e pela minha família. E um dia a gente se encontra no céu, né? Pastor, o senhor não pensa nunca mais em voltar ao Brasil? Penso. Eu tenho família aí, né? Eu vou voltar? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se eu volto. Voltar, a menos lógico, a gente nunca pode falar não, nunca mais. Ministerialmente, hoje eu não vislumbro isso. Voltar ao Brasil, eu voltaria para visitar os irmãos e visitar a família. Mas o ministério, ele está seguindo uma direção que não tem mais volta para o Brasil. Não tem mais volta. Então, a menos que o Senhor mude muita coisa lá na frente. Pastor, o senhor está falando num tom de despedida? Não, não estou despedindo. Só estou dizendo que, diante dos desafios que o Senhor tem colocado na minha vida, esse é o tempo. É o tempo. Inclusive, eu ainda tenho uma casa aí que está à venda. Eu fiz uma boa reforma nela, está novinha, novinha, novinha. Reformei tudo como se fosse para mim mesmo morar, mas não para mim morar, mas para mim vender, para que a próxima pessoa que comprar seja muito abençoado naquele lugar, assim como eu fui. Então, tendo dito isso, eu quero agradecer aos irmãos e às irmãs, e ao pastor Clécius, e ao corpo de diáconos e de líderes do Ministério IBM Luz, por tudo que vocês fizeram e representam na nossa vida, e a partir de agora a gente vai continuar seguindo a orientação e a direção que o Senhor tem colocado diante de nós. Então, é isso, irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês na noite de hoje. Muito, muito, muito obrigado. Que Deus possa abençoar ricamente o Ministério IBM Luz e que vocês continuem servindo ao Senhor fielmente, fielmente. Compartilhem o Evangelho. E nós vamos continuar aqui, Japão, ou onde mais quer que o Senhor vislumbre ou abra para nós, a gente vai estar servindo. E se a gente não se ver no Brasil, talvez vocês quiserem vir para cá, a gente pode se ver por aqui, mas se não houver a possibilidade de se ver nem no Brasil, nem aqui nos Estados Unidos, certamente a gente se vê na glória. A gente um dia estará na presença do Senhor. Muito obrigado.